Olá, bom dia, meus amigos. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim, ó, passando aí para dar aquele valeu. Foi muito bom rever meus colegas da UEL, do turno vespertino, tá? Ontem na sessão do júri aqui na comarca de Londrina, que tratava de um caso de tentativa de feminicídio. Bem, vamos lá. Nada como a gente dá uma fofocada dos bastidores, de como é que foi, comentar as nossas impressões. Galera, você que estava lá, que assistiu no presencial comigo, ou então que assistiu o júri pelo canal do YouTube, deixa aí embaixo nos comentários, aí ó, eu sacudindo o troço aqui. Deixa aí nos comentários quais foram tuas impressões, se tu gostou, se tu não gostou, se tu te afina mais com as teses defensivas, mais com as teses da acusação. Conte aí, vamos bater um papo sobre o júri de ontem aqui, que versava sobre uma tentativa de feminicídio. Antes de adentrarmos, né, ao procedimento em si, a sessão no plenário de ontem, vou tentar aqui trazer algumas reflexões, alguns apontamentos, acho que não é reflexão o termo, acho que o nome é apontamento, alguns apontamentos sobre o contexto de vida na qual esta família estava inserida. Para não fugir à regra do nosso sistema que se diz acusatório, mas que na verdade insiste em manter uma mentalidade inquisitória, retógrada, a clientela envolvida não fugia à regra, né? Uma família de pessoas humildes que moram na periferia aqui numa região muito pobre, muito precária de Londrina. Não vou falar o nome, obviamente, da região para preservar as pessoas envolvidas e também porque não vem ao caso. Enfim, quem é os envolvidos? Quem é vítima e quem é réu? O réu, um senhor batendo a casa dos 60 anos ou um pouquinho mais, pai dos 5 filhos da vítima, com quem conviveu maritalmente por muitos anos, se encontrando apartado dela, divorciado dela há uns 7 anos. Segundo constou, durante as falas, os depoimentos, durante esses 7 anos ela teve outros namorados, com ele até tentou se estranhar, mas daí o homem era mais brabo que ele, viu que não dava pé, então ele arregou. Aí teve um lá que ele quis fazer graça, mas não fez também, ficou naquela vai não vai. E por fim, que dias antes do fato da ocorrência da tentativa do feminicídio, porque é assim que eu reconheço, e na sequência eu comento porque assim eu entendo, a joia, vou chamar o réu de joia, tá? Carinhosamente. Contém ironias, por favor. Quem me conhece já sabe, né? Quando eu chamo as pessoas de fofo, joia, contém ironia, tá? Então eu vou chamar de joia. A joia havia, pessoal, soltada ali na região, na vizinhança, no botequinho lá, com os companheiro que ele ia cancelar o CPF da ex-esposa, ia cancelar o CPF dela. E vocês entendem muito bem o que é um cancelamento de CPF, né? É tu adiantar o translado de alguém para a esfera superior ou inferior, a depender de como é que anda a tua relação com Deus, né? Nem sempre a gente sobe, pode ser que às vezes a gente desce, né? Dependendo da nossa conduta aqui na Terra. Mas enfim, tirando esses pormenores, ele andou falando na comunidade que ele ia cancelar o CPF da ex-mulher. E ele promete, ele espalha, ele avisa a comunidade. A filha pequena do casal, que hoje tem 11 anos, devia ter o quê? 9? 9 anos na época, em depoimento de escuta especializada, contou que ela chegou a ficar sabendo que o pai andava falando lá na vizinhança, lá para as bodegas, que ia matar a mãe. Quer matar a mãe. Beleza, Davi, no entanto, segue o fluxo, né? Segue o baile. Não dá pra parar. O beleza, o fofo, o joia, me aparece às 2 horas da manhã lá na casa da vítima. Conhecedor que ela tinha uma faca de cabo branco. Sabe aquelas facas boas da gente
Carnear Criação, aquelas de frigorífico, a vítima ela era operária da linha de produção de um frigorífico, então ela tinha uma faca dessas lá na casa dela. Então a pessoa tem que ser muito íntima de ti pra saber que tu tem uma faca dessa, na qualidade das facas que tu tem dentro da tua casa, beleza? Diz o Joia que ele foi lá 2 horas da manhã entregar um dinheiro pra ela. Como coisa que é hora de tu aparecer na casa dos outros e entregar dinheiro, né? 2 horas da manhã, beleza? Só que antes ele já tinha aparecido lá. O piá mais velho já tinha, né? Mandado ele pegar rumo do Guaíba. Ele, né? Foi embora. 2 horas da manhã, o filho mais velho, rapaz, foi dançar, foi pra uma festa, foi num baile. Não sei se é o nome que dão um baile, né? Mas sei lá, foi pra uma festa, pra um entreveiro. Ele sabendo que o filho mais velho não estava em casa, a vítima dormindo com sua filha de 9 anos aproximadamente. Ele me chega, galera, ele me chega, vou mostrar pra vocês, ele me chega com uma faca mais ou menos esse comprimento aqui, a parte de fio da faca, né? E ó, ele faz uma lesão corporal na vítima, lesão corporal, ó, bem aqui na garganta. Beleza? Tu tá dormindo, cara. Tu trabalha num frigorífico. O mínimo que tu trabalha num frigorífico é 12 horas por dia. Tu acorda às 5, tu tá dormindo às 2 da manhã. Tu deve estar no quinto dos sono, né? Tu acorda, tu tá deitado, tu acorda com um cidadão trepado em cima de ti com uma faca na tua jugular. Beleza? Seguindo. Ministério Público, não tendo dúvidas, reconheceu que se tratava de um feminicídio. A vítima, como é de praxe que nós vemos, infelizmente isso acontece por inúmeras razões que agora não convém, mas rapidamente comentando, ela não queria exposição, ela queria preservar os filhos, ela não queria ir na polícia, porque vocês sabem, né? É muito agradável, é um ambiente assim, nossa, super acolhedor, tu, mulher pobre, negra da favela, né? E procurar a delegacia pra falar que teu marido tava com a mente cheia de canha e tentou te matar, né? Porque, infelizmente, os órgãos que deveriam nos proteger geralmente acabam violando a regra, violando a lei e nos tratando como culpados. Outro dia eu vi uma advogada levando uns tabef na delegacia sendo empurrada por policial. Uma advogada acompanhando sua cliente. Se fazem isso diante de câmeras com advogada, vocês pensam bem, né? A vítima da comunidade negra, pobre, assalariada, indo lá fazer boletim de ocorrência por tentativa de homicídio. Vocês acham mesmo que ia dar bom, né? Confia. Tudo bem, a vítima com vergonha, querendo poupar os filhos, deixa abaixo, mas a mãe dela não. A mãe dela pegou e denunciou, fez certo. Instaura-se procedimento, boletim de ocorrência, denúncia recebida. O réu é pronunciado pela acusação de tentativa de feminicídio, agravado por ter sido na presença de menor. A defesa, durante os debates, defendeu a tese de que não se tratava de um feminicídio, porque pela foto só tinha uma manchinha, assim, que a faca só tinha riscado ela. Que aquilo lá não era motivo, que aquilo lá não justificava, que aquele ferimento ali era só um raspão. Não era razoável tu mandar uma pessoa pra cadeia por tentativa de feminicídio só porque ficou uma marquinha ali no pescoço. Olha só. Então a tese da defesa foi essa, de pedir aos 7 jurados que faziam parte do conselho de sentença que reconhecessem pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio na modalidade de feminicídio, de crime contra a mulher em razão da sua condição e no âmbito das relações domésticas, para um crime de lesão corporal e invasão de domicílio. O que eu tenho para falar sobre a defesa? Nada. Não tenho nada para falar. Se eu estivesse lá como patrona do réu, do fofo, da joia, talvez teria me utilizado desse artifício, desse argumento. Afinal de contas, quando patrocinamos uma causa
devemos dar o sangue, devemos dar a vida e garantir a plenitude de defesa daquele que nos propomos a assistir. Então, eu não tenho maiores detalhes, não tenho maiores considerações a fazer sobre as escolhas dos colegas advogados, e assim os trato, porque daqui 7 meses estarei formada. Já deixo aqui avisado, né, que não pretendo fazer outra coisa que não a advocacia criminal, em especial o procedimento do júri. Então já fica aí todo mundo avisado, se precisar daqui 7 meses de advogado, tamo junto, tamo na pista. Então assim os considero como colegas. Fizeram o que deviam fazer, que é isso que tu te compromete, né, a pelear pelo teu cliente até o fim, quando tu vai lá fazer o juramento de recebimento da tua cartinha da OAB. Então a defesa agiu de acordo com o que se espera de um colegiado de advogados. Não vou entrar no mérito se a tese é boa ou ruim, né? Porque, como eu disse, o tribunal do júri, ele nos permite invocar teses que não sejam de natureza técnico-jurídica, né? Que nos permite invocar teses supralegais, né? Teses que não necessariamente tenham que ter um viés técnico e jurídico. Então, a defesa fez o seu papel, ok, maravilha, defendeu essa tese de desclassificação para violência, mas fala, lesão corporal, tranquilo, não me surpreende, talvez fizesse parecido se eu tivesse na condução do processo, né, se fosse meu cliente, mas passando, adiante, seguindo a marcha argumentativa. O promotor, é difícil concordar, tá, pessoal? Com a maioria das vezes eu sou bem crítica, sim, aos textos das denúncias oferecidas pelos membros do Ministério Público, mas dessa vez eu reconheço que foi muito boa. Não era qualquer pessoa alfabetizada, escolada, como usando as palavras do próprio promotor, que estivesse em pleno gozo de sua saúde mental e intelectual, conseguia vislumbrar pelo contexto fático que se tratava de uma tentativa de feminicídio. Não sei vocês, mas eu não costumo receber visitas 2 horas da manhã com uma faca na minha jugular, me fazendo carinho, né? Eu acho estranho. A defesa, em seus argumentos, dizia, né, que ele queria chamar atenção, ele estava bêbado, ele não sabia o que ele estava fazendo, foi lá chamar atenção. Eu pergunto para vocês, você já pensou, tchê, se toda vez que a gente quiser chamar a atenção de alguém, a gente passasse a mão numa peixeira, numa faca e se metesse para dentro da casa das pessoas 2 horas da manhã quando elas estão dormindo? Tu acha mesmo que era só para chamar atenção? Chamar atenção de pessoa dormindo com uma faca na jugular dela? Ah, não, né? Não cola. Então, a acusação, em seu discurso, em sua explanação, foi muito precisa, foi muito clara. Para nós estudantes, assim, foi uma aula, né? Abordou diversos conceitos, categorias da teoria do crime, diferenciando o que é tentativa, erro de execução, deu uma aula do que era, do que qualifica, como enquadra os crimes de violência contra a mulher, as condutas que caracterizariam a violência contra a mulher, né? Então foi uma aula, foi um deleite ouvirmos a explanação do promotor Tiago. Por sua vez, como eu disse, o júri seguiu tranquilo, não foram arguidas nulidades de nenhuma natureza. A defesa sustentou a tese da desclassificação, a acusação se manteve firme e enérgica de que era sim um feminicídio, colocando muito bem, pontuando muito bem a situação dessa mulher, que nem dentro da sua casa dormindo estava segura, por conta de alguém se sentir no direito de ir lá adentrar na sua vida e
adentrar na sua casa e querer determinar sobre a continuidade ou não da tua vida, né? Alguns trechos, assim, ao longo do debate entre defesa e acusação me chamaram a atenção, foram esses, né? De que barbaridade, o fofo do réu sempre foi um homem trabalhador, como é que ia mandar um velho daquele pra cadeia, meu Deus do céu, só por conta do machucadinho aqui. Tchê, se é complicado tu mandar um senhor de idade de 60 e poucos anos pro Chilindró, pra mim também é muito grave tu mandar uma mãe de família de 5 filhos pra cova, largar 5 filhos órfãos, né? Se o fofo lá não ia ter banho de sol, né? Não ia ver o sol nascer quadrado, nas condições terríveis que é o cárcere no Brasil, desumanas. Tu imagina ela, se ele só tava vendo banho de sol uma vez por semana, vendo o sol nascer uma vez por semana, como é que ia ficar essa mulher se ela fosse pra glória, se ela fosse pra 7 palmos debaixo da terra? Que sol que ela ia ver? Como é que ia ficar os filhos dela? O pai preso, o filho mais velho preso e as filhas órfãs, né? Então, se tu me pergunta o que eu penso sobre os argumentos ali apresentados, eu penso que não tem cabimento. Né? Que se eu estivesse no conselho de sentença, eu condenaria esse réu. Porque o contexto fático, as provas presentes nos autos, indicam uma intenção. Indicam que aquilo não era uma mera lesão corporal. Indicavam, inclusive, o que a gente chama, como é que é o termo? Uma premeditação. Tu sabe onde que tá a faca, tu sabe que a pessoa tá dormindo, tá? É de noite, teu filho não tá em casa, então assim, tu conhecia o métier, né? Então, se eu estivesse lá, eu absolveria esse réu de forma alguma. Eu ficaria com algum peso na consciência, porque ele ia cumprir pena, também não ficaria. Né? Não ficaria. E aí, para casa é bem tranquila, com a satisfação de dever cumprido enquanto jurado. Tá? Num país onde a cada 10 minutos uma mulher, uma guria é morta ou estuprada, eu mandar contribuir para que um agressor responda na medida da consequência dos seus atos, para mim seria normal. Seria uma sensação de dever cumprido. Fomos, então, dito isso, foram apresentados os debates e tudo mais, foi se votar nos quesitos, são 7, né, onde os jurados respondem sim ou não, e reconheceram a autoria por parte do fofo do réu, reconheceram que se tratava de uma tentativa de feminicídio, contudo, todavia, no entanto, votaram pela absolvição do caríssimo, do nobre, do réu. E o que eu, Fabiola, penso a respeito de uma absolvição num caso desse? Eu sinto que a sociedade perde. Eu sinto que continuamos falhando no processo civilizatório. Como eu disse, se aqui é um dos países mais perigosos para mulheres e pessoas GLBTQI+, de se viver, para mim é temerário quando um conselho de sentença, onde estavam 5 juradas, um réu por tentativa de feminicídio absolvido. Sabe por que isso me causa questionamentos, me causa uma sensação de que falta muito para a gente evoluir? Porque vocês sabem, Flor de Lis também é uma senhora de idade. Flor de Lis sempre trabalhou, né? Sempre fez muita caridade lá no Morro do Jacarezinho. Mãe de 50 filhos. Flor de Lis salvou crianças de uma chacina. Flor de Lis foi condenada a mais de 50 anos de chilindró, mesmo não restando comprovado nos autos que ela tenha contribuído, participado para o evento que resultou
no assassinato do seu então esposo, o pastor Anderson. Então, quando eu vejo um réu sendo absolvido, numa clara situação de que se tratava de um feminicídio, e por sua vez, uma mulher de origem pobre, negra, como é a Flor de Lis, ser condenada a 53 anos, algo de errado não está certo. Me passa na cabeça que o problema não é tu condenar um réu por agressão contra a mulher. Me parece que o lance é condenar a mulher. Porque ontem essa vítima ela foi condenada. Ela que está condenada a voltar para sua casa, sabendo que o seu agressor está solto. Eu me senti condenada com essa decisão, porque eu sou mulher e fico me colocando no lugar dela, das filhas dela. Me coloco no lugar da guriazinha de 11 anos que estava lá, presenciou tudo. E eu me coloco no lugar dessas pessoas. Então, quando eu vejo um agressor de mulher sendo absolvido por um crime desse, eu sinto que a sociedade falhou enquanto ser humano. A sociedade brasileira falta muito para evoluir. Como eu disse, a defesa estava lá para trabalhar, ela tinha que fazer o seu trabalho e ela poderia aventar qualquer coisa. E estaria no seu direito e devia fazer de tudo para salvar o seu réu. Mas agora, quando tu tem um colegiado, um conselho de sentença, que em última análise é a expressão da vontade do povo naquele momento, absolvendo um réu numa circunstância que não tem para onde tu ir, cara, que não seja a tentativa. E só não se consumou o homicídio da vítima porque ela levantou ligeiro e se degladiou com ele, passou a mão numa tábua de passar-roupa e mandou o homem embora. Porque talvez ela não estivesse lá. Então, sinto que nós falhamos quando ser humano com a absolvição dessa natureza. Tá? Que uma coisa é você absolver por falta de provas. Ou então é tu absolver um réu diante de todas as provas que não caminham para outro sentido que não seja de que ele não tenha praticado o fato. Muito diferente é a situação estar clara e evidente nos teus olhos, tu reconhecer que foi uma tentativa de feminicídio e tu absolver. Enquanto a Flor de Lis está lá. Aí a gente pega os argumentos que foram apresentados. Bah, mas ele sempre trabalhou. Sim, a Flor de Lis também, ela nunca pediu mal para ninguém. Além de trabalhar, sustentava 50 filhos. Ah, mas ele é pobre. Flor de Lis também era. Só que o problema não é a questão se cometeu ou não o crime. A questão é que a Flor de Lis é mulher. Mulher negra de origem pobre. Então, para ela, maravilha. 50 e poucos anos de cadeia. Agora, o fofo, absolvido. Né? E isso, no meu entender, reflete como é que tratamos a questão de justiça aqui. Uma frase do promotor que me chamou muita atenção e que eu não conheci e vou levar para a vida. Quando se admite que homens bons descumpram leis más, leis ruins, estamos autorizando que homens maus descumpram leis boas. E isso nos conduz à barbárie. Nos conduz ao que o Hobbes já chamava lá em seu livro Leviatã, do estado de natureza. E se você está apto a descumprir aquelas regras que a sociedade escolheu, elegeu enquanto boas, o que te sobra? O arbítrio. É isso que fica, o arbítrio. Um arbítrio que torna possível
que mesmo nos autos, não tendo elementos probantes que indiquem participação de Flor de Lis no assassinato de seu ex-marido, ela seja condenada a 53 anos. E permita que seja reconhecida a tentativa de feminicídio, o réu saia pela porta da frente absolvido. Então, caminhando para o final, foi um júri muito interessante de participar. Gostei porque tanto o membro do Ministério Público quanto os membros da defesa não se perderam em ataques desnecessários, a ofensas gratuitas, sabe? Aquelas coisas que volta e meia a gente presencia em júris, desrespeito entre as partes de forma desnecessária. Graças a Deus não tivemos isso, foi um júri tranquilo, sereno, bom de se ver, por quê? Por não haver essas baixarias que volta e meia a gente vê por aí. Para quem é estudante, deu para assimilar muitos conceitos, revisar muitos conceitos do Código de Processo Penal, do Direito Material Penal, que agregou muito no nosso conhecimento. Mas eu não podia deixar de expor, né? O Insta é meu, eu falo o que eu quiser, cada um fala o que bem entender. E vivemos numa democracia justamente para isso, né? Para que possamos conversar, expor nossos pontos de vista e a partir do debate. Teve amigas minhas que assistiram, que consideraram justa a absolvição. Eu não considerei justa coisíssima nenhuma. Para mim, quando ofende uma mulher, me ofendeu e pronto, tá acabado. Teve nada de justo, não achei justo, tá? Para mim é caso de apelação, né? Com fulcro na decisão ter sido fundamentada totalmente contrária com as provas presentes nos autos. Não sei se o MP vai recorrer, não sei se a vítima vai recorrer, mas eu acho que seria o caso, tudo bem? Porque não havia dúvidas sobre a autoria, não havia dúvida se o fato aconteceu, as condições indicavam de que era sim uma tentativa de feminicídio. Como eu disse, eu não sou acostumada a receber visita na minha casa às 2 horas da manhã, tá? Com uma peixeira na minha garganta. E aqui não é região de você lesionar. Tu quer lesionar, tu dá um pau na pessoa, né? Tu pega um pedaço de ripa e dá nela uma cinta, um rei. Agora tu uma faca, tia, tu vem falar que é lesão corporal? Ah, dá licença, desculpa. Ofendeu minha inteligência, que não é muita, mas, né? Mesmo sendo precária, está em pleno funcionamento, então me senti condenada. Quando uma mulher vítima de violência doméstica vê o teu algoz absolvido, diante de tantas provas, nós somos condenados. Nós somos condenadas junto com ela. Então era isso que eu queria dizer. Quero reforçar aqui que foi muito bom ter encontrado a gurizada lá da UEL. Bacana, que legal ver vocês. Espero que vocês participem outras vezes, tá? Das sessões do júri aqui na comarca de Londrina. Foi muito aprazível tê-los na tarde de ontem. E é isso. Conversando depois com o pessoal, só boas notícias, só elogios, estudantes descobrindo uma veia aí pro júri, uns gostaram, que já pensam em advogar na área, outros, todavia, no entanto, já pensam em concurso para o Ministério Público. E é isso, o direito tem espaço para todo mundo, a democracia tem espaço para todo mundo, né? Para concordar, discordar e crescermos no debate, né? E vocês sabem, eu tenho uma vida, uma militância em prol dos direitos das minorias, tenho uma vida pautada na coerência política, né, de defesa da democracia, no avanço das garantias fundamentais, e é isso. Vou garantir, vou defender sempre o direito de discordarem de mim, assim como eu gosto de ser respeitada quando eu não concordo com as opiniões alheias.
E é isso, uma satisfação, galera, que foi lá no presencial, tá? Ter recebido vocês lá. Deixem aí, interajam comigo nos comentários as impressões de vocês, se vocês gostaram, se vão nos próximos comigo, tá? Digam aí se vocês têm a pegada mais defensiva, se vocês têm a inclinação mais para acusação. Contem-me tudo, não me escondam nada e assim a gente vai devagarito, né? Empurrando com as costelas, porque a barriga não temos, né? E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção, obrigada pela receptividade de sempre. Outro dia convidei aí, deu mais de 300 visualizações, né? A galera curtindo. Obrigada, né, de aguentar essa mulher de voz meio fanha, com esse cabelo aqui que tá meio complicado ultimamente, né? Sem muitos cenários, sem muitos recursos tecnológicos aqui. Obrigada pela atenção de vocês, obrigada mesmo. E vamos, né, junto e unido, né, para construir nosso conhecimento acadêmico, trilharmos na construção de nossas futuras carreiras nessa área tão bonita que é o direito. Beijo grande para vocês e até por lá.